estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2011, Isaac semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoou. Amém? Por gentileza, sente-se. E peço que pegue a sua Bíblia e abra em Daniel. Daniel 6, nós vamos ler do 1 até o 27, até o 28. Daniel, capítulo 6, do 1 ao 28. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Eu vou lendo por partes e falando. Tinham 3 homens importantes que supervisionavam o reino. Dentre eles, Daniel. Deus sempre trabalhou por intermédio da manifestação da fé de Daniel. Deus pôde em todo o tempo exaltá-lo. Nada, se você estudar a história de Daniel, você já vê que desde quando eles foram sequestrados, levados para a Babilônia, ele decidiu manifestar uma fé diferente. Sempre agindo de uma forma que pudesse chamar a atenção de Deus. Eu penso que nós temos condições de chamar a atenção de Deus através da nossa fé, agindo diferente, porque a maioria das pessoas sempre seguem na mesma direção. Tanto é que apenas 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, fizeram diferente. E apenas eles saíram na frente e foram honrados de forma diferente. Então a fé, você há de lembrar, eu poderia lembrar de Zaqueu, que em meio a uma multidão, foi o único que manifestou uma fé diferente. Foi o único que foi capaz de subir numa árvore. Foi o único que conseguiu atrair a atenção de Jesus. E Jesus foi comer na casa dele. Então, todos nós temos condições de manifestar uma fé diferente. Eram 3 supervisores, mas o que se destacou eram 3 homens importantes, fora os demais governadores que existiam. E dos 3, o que se destacou foi Daniel.
Então o rei, vendo as qualidades, o trabalho impecável, desejou, planejou colocá-lo, está aqui, ó, à frente do governo de todo o império. Certamente, abaixo dele seria Daniel. E não foi por acaso. Nós vamos continuar lendo e você vai ver. Então, às vezes, há sempre aquela pergunta: por que Deus não faz mais na minha vida? Por que isso não chegou até mim? Por que isso e aquilo? Você vê que na Bíblia há pessoas e pessoas, histórias e histórias. Pessoas que você tem uma admiração profunda e outras não. Eu já falei sobre isso em outras ocasiões, que às vezes as pessoas querem se esconderem, eles param e pensam. Eu acho que a questão tem a ver com a minha personalidade, com o meu temperamento. Sempre eu trago isso. Eu levanto e trago a memória. Porque eu já ouvi muito sobre isso. Que eu não faço assim, eu não ajo assim, porque não faz parte do meu temperamento, da minha personalidade. Na Bíblia nós temos heróis da fé com personalidade, temperamento diferente. E nós vemos que o que fez com que eles saíssem na frente foi uma fé diferente. Não foi nada além. Foi uma fé diferente. Uma determinação, um espírito diferente. Totalmente diferente. Então, nós podemos viver coisas diferentes, surpreendentes. Nós podemos sair na frente, mas sem dúvida nenhuma, não é simplesmente tendo uma Bíblia e estando num banco de uma igreja e dizendo que é evangélico, até dizendo que é um obreiro, que isso vai acontecer. A fé que você tem que manifestar e o espírito que você tem que ter tem que ser diferente. Se você faz igual a todo mundo, você tem um resultado comum. Se você, eu faço questão que você, o livro de Daniel é pequenininho. Comece lá do primeiro capítulo, você vai ver. Não é à toa que as pessoas vão prosperando na vida. Não é à toa que elas vão subindo degraus, que elas vão evoluindo. Porque as pessoas começam a plantar em Deus de forma diferente. Quando ele podia estar igual a todo mundo, comendo da melhor comida que havia no mundo, que era a comida do Nabucodonosor, e fazendo o que todo mundo fazia, ele estava a legumes e água por 3 anos, porque não queria se contaminar com uma comida que era consagrada a ídolos. Desliga esse ventilador. Não queria. E ele fez diferente. E quando a pessoa decide fazer diferente, ela decide ter uma atitude diferente dos demais, a fé dela sai na frente, a postura, as escolhas que ela faz são diferenciadas, o resultado na vida dela também vai ser. Então tinham 3 homens importantes, fora os governadores. Mas só um saiu na frente com qualidades diferentes. A administração, o trabalho dele era superior. Aí, vamos lá.
Diante disso, 4. Os supervisores e os sátrapas é a mesma coisa que governador, procuraram motivos para acusar Daniel. Então, os outros 2 supervisores, com mais os outros governadores, procuraram um meio para pegar o Daniel. Porque isso é comum. Você se destaca, você começa a incomodar. Você começa a se destacar, a inveja começa a brotar em corações maus, incrédulos, pessoas fracas. Porque quando uma pessoa vê alguém se destacando e ela não consegue, aquela pessoa que está se destacando revela a sua derrota. A derrota do invejoso. Ele vai se incomodar. Procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Entraram numa vasculha na vida do Daniel profissional. Foram procurar. Será que nós vamos conseguir pegar alguma coisa? Impossível. Todo mundo deixa um rabo preso por aí. Nós vamos conseguir pegar. Daniel não vai ser diferente. Alguma coisa nós vamos pegar. Aí olha aqui, ó. Mas nada, ó. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Nada puderam achar nele, falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Olha, olha aqui, ele era fiel, porque podiam ter encontrado alguma deslealdade ali. Alguma atitude desleal para com o governo, para com o rei. Ele não era desonesto. Não conseguiram pegar nada na sua administração de desonestidade. Desvio de dinheiro, corrupção, nada. Nada. E nem negligência. Porque ele também podia ter negligenciado alguma área. Deixado passar alguma situação. Né? Feito vista grossa para alguma coisa. Ele não fez. Então, olha aqui, ó. Vamos seguindo, porque normalmente se fala de Daniel na cova dos leões, e a única coisa que se fala que a pessoa lembra, é só Daniel sendo colocado lá, e depois Deus livrando. É uma parte incrível. Mas às vezes se esquece de analisar cada ponto da postura desse homem, do caráter desse homem. Um caráter irrepreensível. Irrepreensível. Não tinha onde pegar. O homem era fiel, não era desonesto e não havia negligência. E Deus quer que a gente aprenda com isso. Porque não só esse homem manifestava uma fé diferente, como o caráter dele era irrepreensível. O caráter dele. Como deve ser a vida de um cristão. Porque muitos ainda são infiéis. Ele é infiel de várias maneiras. Ele não é sincero com as pessoas que estão ao redor, ele não é sincero no trabalho. E se você não é sincero com quem você vê, você não é com Deus. Você não é. Se você não é fiel a quem você vê, você não é fiel a quem você não vê, que é Deus.
Você não vai ser fiel. Não, eu sou fiel a Deus, eu não sou fiel ao fulano, ao ciclano. Não, se você não é fiel a quem você vê, você não é a quem você não vê. A Bíblia diz assim, que se você não ama quem você vê, você não pode dizer que ama a Deus que você não vê. Você não pode. Então ele era fiel. Na personalidade, no caráter dele, havia fidelidade. Ele era fiel ao seu governo, ao seu rei. E acima de tudo, claro, ao seu Deus. Ele era fiel. Então não conseguiram pegar. Não pegaram desonestidade. E às vezes, muitas coisas passam e que a pessoa pode querer ignorar, mas muitas coisas saem e elas soam como desonestas. E ele não era negligente. E o povo de Deus não pode ser negligente na fé, em Deus e com os homens. Naquilo que você está fazendo. Nós não somos ensinados a agir de outra maneira que não seja na fidelidade, honestidade e na prudência, na disciplina, jamais na negligência. Jamais. Finalmente esses homens disseram, olha só, hein? Olha só, depois de vasculhar a vida do Daniel. De vasculhar. E olha que isso não é fácil, não, hein? Não é fácil. Vasculharam a vida desse homem. E olha aqui, ó. Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja relacionado com a lei do seu Deus, do Deus dele. Eles procuraram e não acharam nada. Cansaram de procurar e disseram, olha, não vai ter jeito. Não tem nada de errado na vida desse homem. Será que se Deus, quando Deus olha para nós, Ele pode enxergar da mesma maneira que esses homens aqui vasculharam e não encontraram nada na vida de Daniel. Nada. A postura dele, como um homem de Deus, era impecável. Que se refletia, era um homem de uma fé diferente, uma fé viva. Um homem que não falava de fé, um homem que colocava em prática. E era um homem que trabalhava para ter uma conduta irrepreensível. Era um homem de caráter, tinha um caráter de Deus. Não envergonhava Deus. Se esse homem aqui, se Daniel tivesse problemas com dinheiro, com suborno, e estivesse extraviando dinheiro, ele teria sido pego. Tendo algum caso ilícito, ele teria sido pego. Porque eles vasculharam. Devendo alguma coisa, tivesse feito algo, ele teria sido pego. Porque eles vasculharam a vida dele. E chegaram a uma conclusão que não havia nada. Que só tinha uma saída, procurar na lei do Deus dele. Só tinha uma saída. E isso é incrível. Que coisa incrível. O diabo procurar em nós algo para pegar, as pessoas procurarem e não encontrar, chegar a um ponto. Nesse ponto aqui, só tem uma saída. Vão procurar pegá-lo na lei do Deus dele, na fé dele. Porque não tem onde pegar esse homem. Não há onde pegar. Isso tudo aqui, ó,
É um ensinamento para nós. Nós temos que aprender com isso aqui. Nós temos que aprender. O nosso dia a dia, porque o Daniel tinha um cotidiano, uma rotina. Você vê que quando uma pessoa não passa por cima de uma coisa, ao contrário, ela faz o que tem que ser feito, ela não se arrepende lá na frente. Mas toda vez que você pula uma etapa, que você deixa de fazer uma coisa como devia ser feita naquele momento, você negligencia, você ignora algo que não podia ser ignorado, lá na frente aquilo vai voltar para você. Não tenha dúvida. Aquilo vai voltar. Bom, só procurando na lei do Deus dele. Aí é bom. Que seja assim. Como a Bíblia diz, bem-aventurados quando vocês forem injuriados e disserem todo mal contra vós por causa da fé de vocês. Se falarem de nós por causa da nossa fé, nós somos pessoas bem-aventuradas. Aí sim. Se não tiverem aonde nos pegar, não tem como nos pegar, e tiverem que inventar alguma coisa por causa da nossa fé, amém, nós somos benditos, bem-aventurados. Agora, quando a nossa conduta, o nosso caráter não está dentro da palavra, aí é uma vergonha. É uma vergonha, nós envergonhamos a Deus. Você vai ver durante toda essa passagem, Daniel fez com as atitudes de Daniel, fez com que o nome do Senhor fosse glorificado. E nem sempre é assim. Nem sempre nossas obras glorificam o nome do Senhor. Nem sempre. E aí é grave. Porque não pode ser. Não pode ser assim. Será que lá, se alguém lá no seu trabalho procurar, vasculhar a tua vida, vai descobrir que você é fiel, não tem nada de desonestidade e nem negligência em área nenhuma. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu cotidiano, não há negligência. Não há nenhuma atitude desonesta nem infiel. Assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os seus supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Eu paro aqui novamente. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado na vida. Para você não ser seduzido e envolvido numa cilada. Os sujeitos muito astutos chegaram envolvendo o rei. Ó rei, vive para sempre. Eles queriam colocar na cabeça do Dário que aquilo possivelmente ia erguer muito a credibilidade dele. Ele ia adquirir mais força. Em 30
dias, ninguém falava com Deus nenhum, não falava com homem nenhum, só falava com ele, só pedia opinião a ele, conselho a ele, etc. Mas por quê? Porque eles sabiam de uma rotina, do estilo de vida do Daniel. Que eu vou terminar de ler. O homem orava 3 vezes ao dia. Ele tinha uma rotina de oração. E eles inventaram algo. Envolveram o Dário. E ele não se deu conta, por falta de atenção naquele momento, que aquilo era uma cilada. Que aquilo não tinha nada, que ia, nada daquilo ia erguê-lo e melhorar alguma coisa no reinado dele. E nós precisamos estar atentos. Porque quantas vezes vem uma situação sobre nós, pessoas, sei lá o quê, e nos envolve, nos seduz. E de repente, ó você caindo numa cilada. Ó você caindo numa cilada. Quantas pessoas que são envolvidas, seduzidas, e se metem em encrenca e só vão se dar conta depois. Ele só viu a burrada que ele tinha feito quando já estava tudo assinado, decretado e etc. E não podia mais ser revogado. Quantos que por falta de atenção, falta de espírito, são envolvidos por situações. E depois, quando acorda, é tarde demais. Já assinaram o que não devia, já disseram sim para o que não devia, já avançaram mais numa coisa do que deviam, já estão encrencados. E você vê que muitas vezes as coisas vêm dessa maneira, com uma bajulação. Uma pessoa faz você fazer uma coisa que você não devia fazer à base de bajulação. A base de bajulação. Quando eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com as emoções, porque toda vez que você está desprovido da razão, a emoção vai sair na frente. E toda vez que a emoção sai na frente, você pode se meter numa grande encrenca. E a bajulação pode ser uma cilada muito grande na vida de uma pessoa. A bajulação. Tem gente que ele não sabe crescer de outra maneira. Ele não sabe. Tem gente que ele já sabe, todo mundo já sabe. Hoje mesmo eu ainda tinha um caso de uma determinada pessoa que sempre se envolve consegue chegar até uma determinada, chegar até pessoas que interessam a ela, e ela sempre usa os mesmos métodos. Bajulação, vai chegando devagar. Na bajulação, dá um negocinho aqui, fala outra coisinha ali, se faz de confiável. Mas de boa gente não é. Não é. Mas a pessoa vai sempre da mesma maneira. Vai quebrando. Ela vai quebrando as pernas da pessoa na maciota. A palavra é essa, na bajulação, na sedução. Vai envolvendo. Quando a pessoa vê, ela já está no emaranhado, que ela não sabe como sair. Foi o que aconteceu aqui com o Dário. E isso é muito importante. Cada passagem dessa, são 28 versículos que nos ensina na vida, a viver. Que nos ensina a viver. Eu sempre digo a você
que nós precisamos aprender a viver. Não é uma tarefa fácil. Tem gente que vem a esse mundo, vive uma vida inteira, uma vida totalmente errada, mal dirigida, mal conduzida. E você não aprende a viver numa faculdade. Faculdade não te ensina a viver, não. Você pode ter quantos cursos superiores, pode fazer mestrado, pode fazer pós, pode fazer o que você quiser. Se você não buscar de Deus direção e aprender a controlar suas emoções, você pode ser uma pessoa culta, uma pessoa cheia de conhecimento adquirido e nenhum para a sua própria vida. Muito pouco para a sua própria vida. Porque é no dia a dia, é observando, é atento ao que está acontecendo ao teu redor, ao que você está pensando. É que você vai, iluminado pela palavra de Deus, fazendo as escolhas certas, tendo a coragem de colocar limite. O Dário podia ter perguntado aqui, ter pensado nesse momento, mas que sentido, que decreto idiota é esse? Que coisa mais sem sentido, isso aqui não vai mudar nada, meu reinado. Ele não pensou. Ele foi envolvido, assinou, acabou. Quando estava tudo assinado, é que ele foi entender o que aquilo significava. Era para pegar Daniel, e ele amava Daniel. Ele gostava muito de Daniel. Só que era tarde. Quando, no 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Ali fez o que costumava fazer. Ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. 3 vezes ao dia. Agora nós paramos que essa palavra, ela é muito importante para nós. Esse versículo aqui. Quando Daniel ficou sabendo da situação, ele não fez como muita gente faz quando recebe uma má notícia. Ele fez o que ele fazia todos os dias. Foi orar. Era de costume. Era de costume orar. Ele acabou de receber uma má notícia. Ele não desanimou, ele não se abateu. Ele não perguntou por quê. Ele não disse, agora eu vou parar de orar, agora eu não vou mais na oração, não vou mais no jejum, eu não vou mais na reunião, eu não vou mais na campanha, eu não vou mais fazer isso, não vou fazer mais aquilo. Acabou também, porque Deus foi permitir isso acontecer. Não, ele recebeu uma notícia de um decreto absurdo, sem lógica, sem eira, nem beira, sem inteligência, sem sentido algum, diabólico. Ele captou que aquilo era uma armadilha, que aquilo tinha algo, um decreto que sentenciava as pessoas à morte. E ele decidiu manter-se firme na sua fé. E não é o que muita gente faz. Quando alguma coisa dá errado, muitas pessoas, ao invés de se manterem firmes na fé, elas fazem completamente diferente. Isso aqui era uma sentença de morte. Ele lá, fazer o que ele fazia de costume, ele sabia que se ele fosse pego, ele ia ser lançado na cova dos leões. Porque tinha um decreto já. E ele conhecia as leis. Mas quando uma pessoa, ela anda de verdade com Deus, ela pode ser ameaçada, atacada, perseguida.
ela pode ser colocada na parede, ou você faz isso, que é contrário a Deus, ou você vai se dar mal. Não, eu vou permanecer na minha fé. Eu vou permanecer na minha fé. Bom, se você fizer isso aqui, se você ficar 30 dias sem buscar teu Deus, não acontece nada com você. Mas se você buscar teu Deus... E esses sujeitos aqui, eles sabiam que Daniel era um homem correto. E que Daniel era um homem de fé. E lá dentro deles, você vê que o próprio inimigo reconhecia que Daniel era um homem que temia o Deus dele. E que possivelmente seria somente nessa área que ele podia ser pego. Por isso que eles fizeram o decreto na fé dele. Na lei do Deus dele. Como eles mesmos disseram. E o que Daniel fez? Aquilo que eles estavam doidinhos para ele fazer. Permaneceu fiel. Permaneceu fiel. Eles queriam que Daniel se desse mal. E na cabeça deles, ele contra o rei, ele ia se dar muito mal. E aparentemente, até deu. Aparentemente. Mas nós vamos terminar de ler e você vai ver. Mais de uma vez essa história. Quanto vale uma pessoa permanecer fiel a Deus até o fim? Pressionados a tomar uma direção oposta, muitos de nós somos. Olha o tamanho da pressão sobre Daniel. Olha o tamanho da pressão. Veja bem isso. E o que ele fez? Você não vê ele se desesperando, perdendo o controle. Você vê ele indo e fazendo o que a Bíblia diz que ele fazia continuamente, era de costume. Ele não mudou a rotina dele, porque tinha um decreto que se ele fosse buscar a Deus, ele ia ser lançado na cova dos leões. E é exatamente isso que Deus espera do seu povo. Exatamente isso. Que quando nós somos pressionados, Ele espera que essa pressão não leve você a ceder para o diabo e fazer contrário àquilo que Deus espera que você faça. Daniel estava sob pressão, uma pressão muito grande, uma ameaça que não era só uma ameaça, era uma sentença, aliás, para todos aqueles que fizerem diferente do que tinha sido decretado. Mas aquele decreto ia contra a fé dele. E se ia contra a fé dele, ele decidiu continuar da mesma maneira. O que ele fazia todos os dias, 3 vezes ao dia. Ele dobrava os joelhos na direção de Jerusalém e invocava a Deus. E é exatamente isso que Deus espera de nós. Em qualquer situação, que você permaneça firme na sua fé. Porque às vezes vem situações para fazer você ceder. E de repente na tua cabeça, acho que é melhor eu ceder por esses 30 dias. E eu vou falar com Deus só em pensamento, sabe? O Daniel podia ter dito assim. Vou falar com Deus só em pensamento, para não ter problema aqui. 30 dias passa rápido, não é? Rapidinho, e tudo bem. Mas ele não era hipócrita. Ele não era um homem hipócrita. Ele era um homem de Deus. E um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é hipócrita. Não é covarde. De jeito nenhum. Um homem, uma mulher de Deus, ele não tem medo
de permanecer fiel, porque ele sabe que ele não será desamparado em nenhum momento, se ele for até o fim na fidelidade. Então, ele ficou sabendo do decreto, fez o que era de costume. Foi orar a Deus. Não mudou nada a rotina dele. E Deus espera exatamente isso de cada um. Porque segunda-feira, qual é a promessa para nós para esses dias agora? Para esse tempo agora? É tempo de derrotar gigantes. De repente, na terça-feira, o dia não foi lá essas coisas. Na quarta-feira, hoje, o dia não foi lá essas coisas. Foi difícil. Então, não vamos mais fazer o que Deus espera que a gente faça. Vamos começar a reclamar, dizer que Deus não está fazendo, que nós estamos sós, desanimar. Não. O Daniel tinha acabado de saber de um decreto idiota, de uma coisa ridícula, que tinha sido fabricada para pegá-lo, e ele manteve a paz e foi dobrar os joelhos e buscar a ajuda de Deus. Isso mostra que a fé dele não foi abalada, que o espírito dele não morreu. E ele fez o que a maioria, infelizmente, não faz. Na hora da dificuldade, peraí, eu não posso fazer nada, não sei orar, eu vou dobrar os joelhos e vou falar com Deus. Eu estou na mão de Deus. Deus vai mudar esse quadro. Eu vou confiar nele. 11. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. O rei respondeu, mas o rei não sabia o que estava acontecendo. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos. Ó o tom. Ó rei, nem ao decreto que assinastes. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Certamente ele saiu em busca de brechas que havia na lei, ele foi buscar de todas as maneiras um meio de quebrar aquilo para salvar Daniel. Mas não teve jeito, já estava assinado, ele não tinha como, mas ele lutou. Mas era tarde demais. Ele já tinha assinado estupidamente aquele decreto. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles e trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, ao tanto que ele confiava no Deus, não era o Deus dele, era o Deus de Daniel. Mas por intermédio da conduta de Daniel, olha o quanto Daniel elevou a credibilidade de Deus. Que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Eu falo assim, gente, porque muitas pessoas hoje não querem Deus por causa da conduta de muitos cristãos. Muitas pessoas não podem ouvir falar de igreja evangélica, não podem ouvir falar do Deus vivo, por causa da conduta de muitos cristãos. E, no entanto, por intermédio de Daniel, o rei Dário reverenciou o Deus vivo, o nosso Deus. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, não aceitou nenhum divertimento em sua presença, além disso não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia
se aproximando da cova, chamou Daniel com uma voz que revelava aflição. Ele teve medo que Daniel não estivesse lá. Ele estava aflito. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, olha só, o que eu sempre falo sobre a vida do cristão, tem que ser uma vida contínua. O próprio Dário, que tinha outros deuses, disse, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que é o que Deus espera de nós. Uma vida contínua, com espírito, com visão, com a fé viva em prática, com força, com coragem, uma vida contínua, não uma vida parando, descansando de Deus, uma vida de altos e baixos na fé, uma vida contínua. Você não vê o Daniel parando de orar porque ele teve uma notícia de um decreto que podia levá-lo à morte. Você vê ele firme na fé. É esse espírito que Deus tem esperado do seu povo. Um povo que não se abala, um povo que é forte, um povo que confia na palavra. É tempo de derrotar gigantes? Deus é comigo, eu vou derrotar todos eles. Ah, levantou-se algo do nada na minha vida. Mas peraí, eu tenho uma promessa de vitória. Eu não vou ter medo. Deus não está nos enviando esta palavra à toa. Porque de repente algo já se levantou, ou de repente Deus está te preparando para algo que vai se levantar. E o que é que ele está dizendo? Faça o que Daniel fez. Permaneça confiando, continua servindo ao Senhor, permaneça nele continuamente, vá orar ao Senhor, continua tomando posse, porque seja lá o que se levantou ou o que vai se levantar, levanta para cair, como foi com Daniel. Da mesma maneira. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel, com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será... Deus vivo, hein? Deus vivo. Deus vivo, porque no reino dele tinha muitos deuses. Mas o Deus de Daniel, que é o nosso Deus, é o vivo. Será que o seu Deus é quem você serve continuamente pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerada inocente à vista de Deus também. Contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Por isso que ele não estava machucado, por isso que ele não estava derrotado. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões. Olha a diferença aqui, ó. O Daniel passou uma madrugada, uma noite toda com os leões. E o anjo desceu, fechou a boca, ninguém pôde tocar nele. Ele estava em meio a leões, mas não podia tocar nele. Em meio a leões. E é isso que tem que entrar no teu espírito. Se você é de Deus, você pode estar rodeado de leões, de cobras, de todo tipo de situação contrária, mas não pode te tocar. Não pode. Esse é o espírito. Ele passou uma noite rodeado por leões e nenhum deles pôde fazer um mal sequer a ele. Você pode estar rodeado de leões, de situações que assombram, que angustiam, pessoas perversas, injustas, situações que assustam. Mas se você serve ao Deus vivo e tem caminhado em fidelidade, acontece a mesma coisa. Daniel passa uma noite inteira rodeado de leões ferozes, famintos, leões que se alimentavam de carne humana. Não estamos falando de leões comuns.
eram leões que só se alimentavam de carne humana. Eram leões que ficavam dias a fio, sem nenhum tipo de alimento, para que quando as pessoas sentenciadas à morte fossem lançadas, fossem imediatamente estraçalhadas. Eram animais extremamente ferozes, sedentos por sangue e carne humana. Porque a cova dos leões funcionava como a sentença de morte, as pessoas morriam comidas por leões. E o Daniel passou uma noite inteira com esses leões. Com esses leões. Leões acostumados a comer carne humana. Ele passou a noite toda. E eles não puderam fazer nada com ele. E é exatamente o que Deus está esperando que entre no teu espírito. Porque às vezes somos rodeados por leões. Por situações assustadoras. Mas se você teme ao Senhor, nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas você não será atingido. Nenhum mal. Nenhum mal. Nenhum. Agora olha aqui o que acontece com o ímpio. Por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos. E antes, diga comigo, e antes de chegarem ao fundo, os leões atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Não deu nem tempo de chegar no fundo da cova. Não deu tempo. Já estavam estraçalhados. Então, isso aqui foi um acontecimento comum? Claro que não. Um homem passa uma noite inteira com esses leões, não acontece nada. Os ímpios entram, antes de chegarem ao fundo da cova, já estão estraçalhados, já estão destruídos. Aqui é a diferença do justo e do ímpio. Se você anda com Deus, as coisas na tua vida acontecem de forma diferente. Completamente diferente. Por isso que Deus não espera que você tenha medo. Que você se acovarde. Que você ceda quando você deve permanecer firme. Você tema uma situação quando você já conhece o poder de Deus e sabe que Ele é poderoso para livrar. Ninguém pode livrar como Deus. E Ele sempre, diga comigo, Ele sempre livra. De novo, Ele sempre livra. Ele sempre livra. Ele sempre livra, minha gente. Não há como Deus não livrar. Deus não pode livrar o ímpio. Mas o justo, ele pode estar rodeado de leões ferozes, acostumados a devorar e comer, se alimentar de carne humana. Mas ele não toca. Ele não pode tocar. Os leões não podem. Nem o mal pode. De jeito nenhum. Então, o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Daniel saiu muito melhor dessa situação e o nome do Senhor foi glorificado em todos os lugares. Pois é Ele o Deus vivo. E ele tinha outros deuses. Mas ele disse, Ele é o Deus vivo. Pois é Ele o Deus vivo. E permanece para sempre. E o seu reino não será destruído. E o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva.
Faz sinais e maravilhas. Quem falou isso aqui foi um ímpio, viu? Foi um ímpio. Quem falou isso aqui foi o Dário. Quem falou isso foi um ímpio, foi um justo. Ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário, de Sírio, o persa. Ele prosperou. Aparentemente era o fim. Aparentemente os inimigos estavam sobressaindo. Mas como esse homem servia a Deus continuamente, manteve a fé, fez o que ele sempre fazia, foi invocar a Deus. O que aconteceu? Ele saiu próspero, mais próspero do que ele já estava, mais exaltado do que já estava. O nome do Senhor foi imensamente glorificado e os seus inimigos viraram fezes de leão. Foi isso que viraram. Fezes de leão. Então, aqui nós aprendemos. Tudo está no tipo de fé que você manifesta. O espírito que há em você. O seu caráter. Se o seu caráter é o caráter de Deus. A sua postura até o fim diante das situações, diante de Deus, diante dos problemas, diante das pessoas. Deus pode livrar. Não há nada que Ele não possa operar e dar livramento. Não há nenhuma situação. Então aprenda com essa história poderosa, verídica. Tudo que nós falamos aqui do começo ao fim, que são 28 versículos, e cada um deles nos ensina muito. Pega e cada área que você percebe que Deus está trabalhando na tua vida, coloca em prática as mudanças. E seja lá qual for a situação que estiver vivendo, ou que porventura venha acontecer, Deus já está te deixando, está falando com você. Fica firme, porque eu vou te livrar. Coloque-se em pé.